Análise do episódio 7 de Solo Leveling da segunda temporada, né? Intitulado ali Ranking 10, o caçador de Ranking S, né? Esse episódio ele marca um ponto crucial na ascensão de Sang Jin-woo como um dos caçadores mais poderosos do mundo, né? Nesse episódio vai acompanhar não apenas ali a sua oficialização como um caçador de Ranking S, né? Mas também os eventos que o preparam, o terreno para novos desafios ainda maiores que estão por vir. Então, após uma reavaliação, né, a gente vê que oficialmente Sang Jin-ryu é reconhecido como o caçador de Ranking S, e um título reservado apenas aos mais fortes, né? Com isso, ele se torna o 10º caçador mundial de Ranking S da Coreia do Sul, atraindo a atenção de grandes guildas que desejam ali recrutá-lo, né? No entanto, fiel ao seu estilo independente, Jin-woo recusa ali todas as ofertas, optando por seguir o seu próprio caminho e destino. A sua ascensão é amplamente noticiada no mundo, gerando especulações entre os caçadores e a mídia, né? Assim, a presença de um novo caçador de Ranking S acaba mudando o equilíbrio de força dentro da associação de caçadores, né? E promete novas dinâmicas no mundo das masmorras, ou seja, o Ji-1 ele veio para mudar tudo, né? Um ponto importante também muito engraçado é a aparição de Lee Min-soo, né, que ele é apresentado ali dentro da história, da narrativa, como uma celebridade que busca fama dentro do mundo de caçadores, né? No entanto, a sua falta de habilidade real faz com que ele seja visto com desconfiança por outros caçadores, ou seja, ele foi classificado como Rank A, só que ele acaba fazendo uma mídia ali na sua avaliação, né? A sua introdução, ela contrasta com a ascensão de Jin-woo, né, que alcançou a sua posição com muito esforço e poder verdadeiro. E ele simplesmente ele foi classificado com o Rank A e simplesmente está fazendo mídia para se autopromover como uma ascensão, né, como uma estrela, coisa que ele não é, né. Após isso a gente vê que com a sua nova classificação, agora o Jin-woo decide tomar ali mais responsabilidade e um caminho mais certeiro, né. Ele acaba retornando ao castelo demoníaco com um novo desafio mais difícil, ele acaba entrando de cabeça. O seu principal objetivo agora é encontrar o Elixir da Vida, o item essencial para curar a sua mãe do sono eterno. E durante toda essa jornada no castelo ali demoníaco, ele se depara com vários demônios ainda muito mais fortes que anteriores, né? Forçando a explorar novas estratégias de batalha e novas habilidades, né? Com seu exército das sombras, assim, em constante crescimento, foco após foco, né? A gente vê que Jin-woo demonstra um poder impressionante. Também percebe que os desafios estão ficando cada vez progressivamente ainda mais complexos. Então muita coisa acontece, né? Paralelamente à evolução de Jin-woo e a sua classificação envolve outros eventos importantes que ocorrem ali, sobre a discussão sobre a crescente ameaça das formigas, né, da ilha Jeju, que durante a reunião da Associação de Caçadores é revelado que algumas delas começaram a desenvolver a capacidade de voar, o que representa agora um perigo extremo. Porque caso as formigas voadoras cheguem até o continente, podem causar uma destruição em massa, né? Esse desenvolvimento intensifica a necessidade de uma nova expedição para a ilha Jeju para exterminar a colônia das formigas antes que seja tarde demais, né? E essa revelação vai adicionar ali mais tensão à narrativa da história, né? Sugerindo que a próxima grande missão de Jin-woo pode estar se aproximando. O episódio ele dá aquela ênfase ali no final com Jin-woo se preparando para enfrentar um novo inimigo dentro do castelo demoníaco e deixa aquele climão e aquela expectativa, né? O anime continua a construir a sua narrativa de forma envolvente com batalhas emocionantes e grandes mistérios a serem desvendadas, né? Então, com essa iminência agora muito próximo do episódio da Ilha Jeju, né, os novos desafios dentro do castelo demoníaco vai prometer ainda muito mais momentos empolgantes, né? E o bom é que nessa fase do castelo demoníaco, aonde o Jin-woo ele vai conseguir ali novas habilidades e vai aumentar ainda gradativamente o seu poder, né? Ou seja, ele vai sair de lá muito mais forte que um Ranking S e assim vai conseguir se destacar dentro do mundo, né? E principalmente dentro da missão da Ilha Jeju, que vai ser o seu próximo foco. E assim a gente conclui a análise das últimas novidades, né, do universo de Solo Leveling da segunda temporada, né, que simplesmente está se aproximando ali do seu ápice, né,
Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos. Traremos mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd, né? Eu vou ficando por aqui. Até mais.